Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro O Céu de Roma Negra. Eu fui convidada pelo autor Madison Barreto para conhecer a sua história, então eu li esse livro, um livro muito bom, ambientado na cidade de Salvador. Eu não me lembro de ter lido assim tão recentemente, pelo menos. É um livro que se passa na cidade de Salvador e gostei muito com o quanto eu viajei lá por Salvador durante os momentos em que eu estava nessa leitura. Nessa trama nós vamos conhecer o Brian. O Brian é um menino de 16 anos que acaba de se mudar para a cidade de Salvador, vindo de Campinas, interior de São Paulo. Então o Brian, a mãe e o seu irmão mais novo chegaram ali recentemente, sem conhecer praticamente nada da cidade, mas eles foram acolhidos pelo seu tio, o irmão da sua mãe, que mora naquela cidade. Ele é um advogado muito renomado ali na cidade, ele é um homem muito rico, influente e importante, então ele acabou acolhendo ali a sua família e dando um teto para esses três, um teto assim, digamos, luxuosíssimo, uma cobertura nos melhores prédios da cidade de Salvador, em um dos bairros mais luxuosos da cidade. Nós vamos acompanhar devagarzinho a transição da vida do Brian, porque ele largou para trás toda a sua vida, os 16 anos de vida que ele teve foram lá na cidade de Campinas, todos os seus colegas, os seus outros familiares, o seu pai. O seu pai é um astrônomo, chefe do observatório da cidade de Campinas, então ele deixou tudo para trás e vai iniciar uma vida nova, com tudo novo à sua frente, com desafios que ele nem imagina que irão surgir, mas ele é muito quietinho, muito na dele, um menino muito introvertido, mas pouco a pouco essa situação da vida dele vai acabar mudando. Por conta desse amor que o pai tem pela profissão de astrônomo, ele conseguiu transferir um pouquinho do seu amor pelo céu, pelas estrelas, para o filho Brian. Então o Brian tem um telescópio, que é o seu xodó ali, o que ele mais aprecia na sua vida. Então todas as noites ele coloca lá na sacada e fica observando o céu, até que certa noite ele resolve observar um pouco mais do que somente o céu e começa a guiar, mover o seu telescópio ali para a sua vizinhança. Apesar de ser um bairro muito sofisticado, um bairro muito rico em Salvador, ele é rodeado por algumas favelas. Então o Brian consegue visualizar através das suas lentes super potentes, ele consegue visualizar os barracos da favela, algumas situações que acontecem ali, e ele acaba visualizando também algo muito chocante, extremamente violento, que acaba mudando o rumo da sua vida completamente. O Brian vai presenciar um assassinato, uma execução na verdade. Ele vai presenciar um homem ser morto por outros 5 homens que estão ali ao redor. Ele vai ser decapitado, essa vítima, esse homem misterioso. O Brian fica extremamente chocado, assustado, apavorado, óbvio, né? Imagina você tá lá com o teu celularzinho, com a tua lente, com o teu telescópio e de repente vê alguém sendo decapitado. Ele ficou, obviamente, muito nervoso. A primeira reação é contar para a polícia, fazer uma denúncia, o que ele realmente acaba fazendo. Só que a reação da polícia não foi exatamente a que eu imaginava e não surtiu o efeito que ele imaginava também. A polícia não tomou nenhuma atitude, a sua denúncia meio que não foi levada a sério. Então ele volta para o canto dele, mas ele não consegue tirar aquela cena da cabeça. Como ele ainda não tem amigos ali no novo colégio, o melhor colégio da cidade, o mais renomado, ele acaba contando essa história para o seu melhor amigo que ficou em Campinas, o JC, que é um personagem maravilhoso, um gordinho muito engraçado, muito fofinho e querido. Amei esse personagem. Mas enfim, ele conta tudo pro JC e os dois bolam meio que um plano de começarem uma investigação da forma que eles conseguirem, da forma que eles forem capazes de investigar, para tentar primeiramente descobrir quem é a vítima desse assassinato. O Brian ficou de olho em todos os telejornais, os noticiários ali da cidade, tentando descobrir algo que pudesse levar até a identidade desse homem que foi morto, mas ele não consegue descobrir de jeito nenhum. Até que por um acaso do destino ele vai acabar esbarrando com uma pessoa que faz parte da vida dessa vítima e ele vai finalmente descobrir quem é esse homem que foi assassinado. E essa pessoa que ele acabou se aproximando, ela não sabe de nada do que aconteceu, ela não imagina que ele esteja morto e acredita que ele possa voltar a qualquer momento, que ele está simplesmente desaparecido. Então ele vai continuar investigando e vai ter muito mais chance, a partir de agora que ele conseguiu uma proximidade com essa pessoa, ele vai ter muito mais chance de investigar mais a fundo essa história. Mas o que o Brian nem imagina é que, cavucando ali nessa história suja, a quantidade de absurdos que ele vai descobrir vai ser muito perigoso. Ele vai acabar colocando a sua própria vida em risco ao mexer com pessoas extremamente perigosas.
Crime organizado, facções criminosas, tudo envolvendo os piores elementos ali da cidade de Salvador. Ele vai acabar descobrindo coisas que ele nem sonhava que pudesse existir, como o grau de hierarquia dentro de uma facção, a rivalidade entre facções inimigas, as punições aplicadas a quem comete qualquer pequeno erro ali dentro dessas facções. E ele vai ficar muito chocado e assustado porque ele está percebendo que ele não deveria estar ali naquele lugar, que ele estava realmente no lugar errado, na hora errada, que ele não deveria nem ter visto aquela cena nunca na vida dele. Pronto, até aqui eu falo pra vocês. Gente, eu gostei muito desse livro, ele me envolveu bastante, na verdade a partir da metade. A primeira metade o autor explica bastante dos pormenores da vida do Brian, como está sendo essa adaptação da vida dele com os pais separados, ele vivendo em uma cidade diferente, e ele vai explicar também o seu convívio dentro do colégio. Isso que me incomodou um pouco, preciso ser bem sincera com vocês, me incomodou um pouco o excesso de narrativas acontecidas dentro do colégio, sobre matérias escolares, sobre papinhos aleatórios entre os estudantes. Eu achei aquilo um pouquinho desnecessário, na minha opinião, é porque eu sou meio chata mesmo, me perdoa, mas eu tô sendo sincera com vocês. Mas a partir da metade, a história pega um ritmo, dá a impressão que o autor pensou assim, pronto, agora chega de enrolação, vamos focar no que é importante, e começou. Aí eu não consegui largar esse livro, eu demorei um pouquinho para chegar nos 50%, e dos 50% ao 100% eu devorei essa história, porque ela pega um ritmo assim, muito acelerado, muito instigante. A gente vai começar a perceber o perigo que o Brian tá correndo, ele mesmo tem noção do perigo que ele tá correndo, mas ele não tem muito o que fazer, ele acaba contando essa história para uma menina que acaba se tornando seu primeiro amorzinho ali na cidade de Salvador, acho que meio que até da sua vida, né? Seu primeiro amor, a Sarah. A Sarah é uma bolsista nesse colégio, ela mora nessa favela, nas proximidades do apartamento do Brian, então ele consegue visualizar ela como quem não quer nada, vez ou outra ali também, e a Sarah vai dar muito apoio pro Brian nesse momento em que ele está totalmente sozinho e correndo perigo. Eu gostei muito da forma como o autor nos apresentou o seu protagonista, a forma que a gente viu no início que ele era um menino frágil, delicado, introvertido, e pouco a pouco, por conta das situações que ele estava vivenciando, ele foi se tornando mais corajoso, mais impetuoso, ele foi criando coragem para tomar atitudes que ele jamais imaginou que ele teria coragem há um tempo atrás, quando morava em Campinas, por exemplo. Mas ele percebeu também que só dependia dele, ele não ia sossegar de jeito nenhum se ele esquecesse essa história, se ele abafasse esse assassinato, deixasse que a história morresse na cabeça dele ou onde mais fosse preciso, ele não ia se conformar. Então a única opção que ele teve é enfrentar o perigo, enfrentar a curiosidade para descobrir o que aconteceu com esse homem. Gostei muito de conhecer a cidade de Salvador através dos olhos do Brian. Eu não conheço Salvador, mas aqui a gente faz literalmente uma viagem, porque o Brian também não conhecia. Eu acho que ele já tinha visitado quando era menor, porque o tio dele morava lá, mas ele não conhecia. Então nos passeios que ele faz com a Sarah, que é de Salvador, a Sarah leva ele até lugares turísticos, até muitos lugares assim, e o autor vai descrevendo de forma muito visual aquele lugar, o Pelourinho, todos os lugares que a gente vê de televisão, de novela, de filmes e tal. Aqui o autor me fez ver assim, através das suas palavras, foi muito visual essa parte da sua narrativa. Eu adoro quando o autor consegue fazer a minha cabeça viajar, visualizando todas as cenas que ele está tentando passar para mim. O final tem algumas cenas bem tensas, como eu disse, o autor cresceu muito, a narrativa em geral desse autor cresce muito, na minha opinião, a partir dos 50%. No final, ele tem cenas muito tensas que eu ficava, ai meu Deus, o que vai acontecer? Porque tudo podia acontecer, qualquer coisa podia acontecer ali naquele momento. E eu fiquei realmente muito tensa. E o final mesmo, foi muito bem amarradinho, foi muito bem fechadinho. Adorei o desfecho que o autor deu para essa história, que parecia bem difícil, mas ele conseguiu um desfecho muito crível. As últimas cenas, a última cena mesmo, foi muito marcante pra mim. Eu achei muito emocionante, chorei, gente, chorei. Derrubei 2 ou 3 lágrimas ali no finalzinho desse livro, mas pra vocês terem noção o quanto que ele mexeu comigo e o quanto que foi numa crescente a linha de narrativa desse autor pra mim. Indico muito esse livro, O Céu de Roma Negra. O autor Madison Barreto está de parabéns. Gostei muito de conhecer o seu livro, conhecer a sua narrativa. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited, então se você é assinante do Kindle, não
deixa de ler, e mesmo se você não for, vale a pena comprar o livro. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E depois que você ler, vem me contar o que você achou, viu? E corre lá no Instagram do autor também, que ele adora receber o feedback dos leitores. Então é isso, espero que tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele teu like esperto, compartilhe esse vídeo com os teus amigos que gostam de conhecer novos autores nacionais, novas histórias nacionais. Se você por acaso não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve para ficar de olho em todas as novidades. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!